trabalho em uma grande empresa. Eu vou ao parque. Eu durmo na casa da minha avó. Que preposições eu devo usar dentro dessas frases com esses verbos? To the, to, sem preposição, at the, at, on, in. Então, na aula de hoje, eu vou te ensinar como destravar essas preposições com os verbos mencionados. Se você gostou desse vídeo, já dá seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Hello everybody, how are you? Eu sou a Ellen Lay, professora de inglês, e ajudo pessoas a realizarem seus sonhos de aprender inglês, a chegar na gerência de uma multinacional, morar fora do país ou falar fluentemente. Então vamos lá para o exemplo. I go to the movies. Aqui nós precisaremos observar que o verbo to go, quando eu usar com movies, sempre a preposição vai ser to the. Então aqui tudo vai depender do verbo que eu estou usando. Então o verbo to go, se eu digo que eu vou ao cinema, então ao em inglês eu sempre vou usar to the. O próximo exemplo, nós temos a presença do verbo to work. E sempre que eu tiver a presença do verbo trabalhar, a sua preposição será diferente se eu não tiver mencionado o nome do local. Então, não mencionando o nome do local, então será at the. Então, olha só como é que vai ficar. I work at the bank at the moment. Eu trabalho no banco no momento. Agora, se eu tiver o nome do local, at Itaú, por exemplo. Se eu tiver o nome do local, a preposição sempre será at. Mas aqui o exemplo é sem nome de um local específico. Então ficou I work at the bank at the moment. Próximo exemplo. I go to the bank. Novamente eu aqui utilizei o verbo to go, que é o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar ou ao banco aqui no caso. Então, eu vou ao banco, então eu sempre vou usar com o verbo to go, to the bank. O próximo, quem estuda, estuda em algum lugar. Então, este exemplo que nós temos aqui, I study at school. Se eu tiver o nome da escola, por exemplo, eu estudo no Notre Dame, I study at Notre Dame. Se eu estudo na escola, eu também vou usar a mesma preposição, I study at school. Tá certo? I go to the park. Quem vai, vai a algum lugar, correto? Então, aqui com o verbo to go, que é o verbo ir, se eu vou ao parque, então eu sempre vou usar a preposição to the park. I go to the park. Eu vou ao parque. O próximo, olha lá, com o verbo to work, aqui agora eu tenho o local específico, que eu disse aqui, Itaú. I work at Itaú. Eu trabalho no Itaú, que é uma preposição específica para locais específicos, tá certo? Próximo, com o verbo to sleep também, que é o verbo dormir. Quem dorme, dorme em algum lugar. I sleep at home. Eu durmo em casa. Então, sempre que eu trabalhar com o verbo to work, o verbo to study e o verbo to sleep, a preposição sempre será at. At. Lembrem dessa informação, tá certo? O próximo, I go to the supermarket. Então, ó, eu vou ao supermercado. Então, lembre-se, sempre que eu tiver o verbo to go, que é o verbo ir, com o supermarket, bank, park e movies, então a preposição sempre será to the. Quem vai, vai ao supermercado, que em inglês nós sempre iremos dizer to the supermarket. Próximo. Então aqui, revisando, quais são as preposições que nós estamos usando? To the, to, sem preposição, isso mesmo, tem verbo juntamente com o seu complemento que não há necessidade da presença da preposição. Há preposições at the, at, on e in. Então olha só, continuando. Olha lá como eu disse, que eu vou para casa nos finais de semana. Sempre que eu tiver o verbo to go com home, casa e com downtown, centro da cidade, não há necessidade de usar preposição. Então, por isso que eu coloquei aqui, I go home on weekends. Eu vou para casa nos finais de semana. E sempre que eu estiver trabalhando dias da semana, como está aqui, weekends, final de semana, então a preposição é sempre on, tá certo? Próximo.
I go to the store in the morning. Ah lá, eu vou à loja, isso mesmo. Quem vai a algum lugar, só que com o verbo to go, I go to the store. Eu vou para a loja de manhã. E sempre que eu tiver período do dia, in the morning. Aí aqui sim eu uso a preposição in, mas é porque se refere a período do dia, tá certo? Já o to the com o verbo to go é porque eu estou mencionando que eu vou a algum lugar ou para algum lugar. Agora aqui, I sleep at my mother's house. Eu durmo na casa da minha avó. Então, exato, mother's house, casa da avó, é um local específico. Então, olha lá, I sleep at my mother's house, tá certo? Então, eu durmo na casa da minha avó. Da minha avó não, da minha mãe, tá certo? I sleep at my mother's house. Eu durmo na casa da minha mãe. I work at USP. Aqui eu já dei um nome específico do local. I work at USP, tá certo? Eu trabalho na USP, exato. I work in a big company. Imagine que você quer dizer, eu trabalho em uma grande empresa. Não quer mencionar muito, nem um nome, nem um local específico. Então, você sempre vai dizer, I work in a big company. Eu trabalho em uma grande empresa. Então, aqui sim faz o uso da preposição in. Olha só, agora quando eu me refiro a downtown, como no exemplo anterior que eu me refiro a home, home e downtown não há necessidade de preposição. I go downtown tomorrow. Eu vou para o centro amanhã. Então, olha só, quando é que eu vou usar o on? Sempre que eu me referir a dias da semana. Claro, então como que eu tenho aqui? I play the piano on weekends. Eu toco piano nos finais de semana. Agora precisamos tomar uma decisão. Se você quer aprender como usar preposições de lugar, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui. Agora, se você quer aprender a fazer frases no passado e como fazer perguntas no passado, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui.